Olá, Fábio. Olá, como vai? Tudo bem? Vais regressar a Portugal? Portanto, quantas vezes é que já atuaste por cá? Olha, acho que eu já vim em 4 levas, assim, né? A primeira foi em 2013, 12 ou 13, e eu lembro e aí essa sim foi surpreendente, porque eu jamais imaginaria. Eu vim convidado para um festival e nem vinha. Eu falei, não, o que eu vou fazer em Portugal? Ninguém nem sabe quem eu sou, ninguém nem faz a menor ideia, vou fazer lá. E ao contrário, descobri que aqui as pessoas gostavam muito do Porta dos Fundos. Então, voltei pro Brasil e falei, vocês não estão sabendo, Portugal ama a gente precisa dar um jeito de ficar voltando lá e se apresentar. E aí eu vim me apresentando e estreei a minha turnê, o meu espetáculo novo, Histórias do Porchat. Eu inaugurei a turnê mundial antes do Brasil, aqui em Portugal, ano passado. E aí agora eu fiz de volta a turnê pela Europa e finalizo com Portugal. Ok. A mais marcante de todas foi essa a primeira vez que cá estiveste? Essa foi marcante porque foi assim muito, muito surpreendente, mas eu acho que quando eu fiz o campo pequeno para 8.000 pessoas, acho que foi a mais. Como é que é preparar um espetáculo para 8.000? Não se prepara, você chega lá e fala, foda-se. Porque você entra, não é uma arena, né? Então você fala para todos os lados, falando com aquela gente toda, a maioria portugueses. Então é fazer um espetáculo de um jeito que eu não faço, que é de arena, que é olhando para todo mundo, com o telão, passando a minha imagem lá em cima. Então é uma onda, assim, é muito divertido fazer. Mas é lógico que é muito emocionante, né? Claro. E agora, neste novo espetáculo, lê-se na sinopse que aproveitas as viagens que fizeste? É disso que se trata? Constróis a partir daí? Como é que constróis o texto deste? Eu peguei as minhas viagens, eu gosto muito de viajar, há muito tempo viajo, então peguei minhas viagens assim, fui vendo que histórias, que experiências curiosas, esquisitas aconteceram para trazer para o stand-up, né? Porque nem toda história gera um bom texto de stand-up. E não necessariamente uma história simpática, divertida, é engraçada. E aí eu fui lembrando de alguns textos, fui perguntando para pessoas próximas, qual que história que você gosta que eu conto? Porque eu sempre conto histórias para as pessoas, de um modo geral. Tem que contar aquela da massagem, a da massagem é maravilhosa. A da massagem na Índia, por exemplo, eu nem ia colocar no show de stand-up, mas as pessoas pediram tanto, não, tem que colocar essa história, tem que colocar. E aí eu acabei escrevendo e realmente eu termino o show com a história da massagem. De tão forte que ela se tornou. E tem mesmo graça. E tem mesmo graça. Ok. Estavas a dizer que descobriste, quando vieste a primeira vez em 2013, que as pessoas adoravam a Porta dos Fundos por aqui e tal. E agora quando andas aqui na rua, por exemplo, as pessoas abordam? Muito. As pedem pessoas selfie, essas coisas? Pedem selfie, ficam muito surpresas, né? Porque, lógico, eu moro no Brasil, então a pessoa me vê aqui, ela toma um susto. Como assim? Então ainda por cima é a oportunidade da vida dela, né? Tira uma foto agora. E as pessoas sempre falaram pra mim, não, os portugueses são mais comedidos, os portugueses não pedem foto. E realmente, muita gente vem apenas apertar minha mão e dizer, gosto muito do nosso trabalho, obrigado, continue fazendo o que está fazendo e vai-se embora. Mas agora muita gente tira selfie. Agora vem falar e é isso, sempre que eu chego, o homem da alfândega lá, do passaporte, já me... Olá, Fábio, como vai? Vai se apresentar aqui, espero que corra tudo bem. Carimba meu passaporte e eu entro. Então, desde a chegada, antes até, a aeromoça, ela já vem falar comigo. Eu tiro foto com as aeromoças. Hoje, dessa última vez, o comandante veio falar comigo, apertar minha mão, gosto muito, estarei lá no dia 15. Então, é muito gostoso isso, é muito prazeroso estar num outro país e ser reconhecido pelo seu trabalho. Ok. O que é que tu conheces do humor feito em Portugal? Portanto, já participaste nesses espetáculos com outros humoristas portugueses? Eu nunca participei de outros espetáculos, já assisti o Comédia à la carte. Ontem fui assistir as meninas, a Inês e a Raquel fazendo... como é que é? Só um dedinho, como é que é? Pode enfiar um dedinho. Eu vou lembrar o nome do espetáculo, que é maravilhoso, eu amei, ri muito com as duas fazendo. O que eu conhecia antes de tudo era o Gato Fedorento, claro, mas muito pela internet, porque não passava no Brasil, e muito porque sou comediante, porque o brasileiro mesmo não conhece. E, na verdade, isso
é uma vergonha que eu tenho, assim, de perceber o quanto os portugueses têm... sempre que eu converso com eles, eles me falam sobre pensadores brasileiros, músicas brasileiras, filmes brasileiros, séries brasileiras. Não é só as telenovelas. Não. Vocês, portugueses, sabem do que está acontecendo no Brasil, quem são os nomes importantes, o que eles estão fazendo. E a gente, no Brasil, não faz a menor ideia do que está acontecendo em Portugal. A gente só sabe que Portugal é uma maravilha, a comida é boa, lá é muito seguro. É só isso que o brasileiro sabe. Ninguém sabe quem é uma música portuguesa. O que a gente tinha era... Como é que chamava? O cara que ia lá cantar uma casa portuguesa, com certeza? O Roberto Leal. O Roberto Leal era a única coisa que sabíamos de Portugal, de cultura. E isso é muito triste. Então agora eu estou tentando botar como meta levar Portugal para o Brasil. Levar as personalidades, as pessoas, as imagens, as conversas. Eu vou começar a fazer lives com portugueses, porque os brasileiros precisam conhecer essas pessoas. Não dá para só saber que existe o Saramago. Tem tanta gente, tem tanta coisa aqui. E com os comediantes, eu comecei a me aproximar. Estou fazendo um programa aqui na RTP de entrevistas. Então comecei a falar com os comediantes, recebê-los, ouvi-los. Não é sempre que eu consigo ir ao teatro, como fui ontem, como fui no à la carte, mas eu tento ir, conversar e me encontrar quando eles estão por aqui. Desde o Herman, que eu chamo, tento ir vê-lo, frequentar e conversar, até essa nova geração, o que está acontecendo, assim. Porque é muito engraçado. Eu acho que o português tem um certo... Tem menos preocupação com o politicamente correto, por exemplo, do que o brasileiro tem. Acho que o brasileiro é muito apegado a cancelamentos e não pode falar esse tipo de coisa, mas isso está a acontecer hoje em dia lá? Acho que vês essa preocupação a existir, essa restrição, essa autoimposta? Mas eu acho muito por duas questões. Estou fazendo uma análise assim, meio rasa, mas vamos lá. Eu acho porque no Brasil há muito mais injustiças sociais e injustiças socioeconômicas do que em Portugal. Então isso torna a camada que não está satisfeita com isso mais sensível a receber qualquer tipo de piada, de brincadeira, porque se fez piada racista, homofóbica, machista a vida inteira no Brasil, inclusive com português. E sempre riu-se muito disso, do outro, propagou-se muito preconceito. E isso, então, acho que é mais sensível ao Brasil. E a outra coisa, eu acho que temos uma esquerda no Brasil que... Esse pensamento de esquerda e direita no Brasil ainda é muito torto, as pessoas nem sabem isso. Se você... Muito polarizado. Mas é um polarizado muito ignorante, assim, de que se você não é de direita, você então é comunista, é uma coisa assim. E aqui vocês têm o Partido Comunista, e aqui é de esquerda, o presidente, né, assim, vocês são capitaneados por um governo de esquerda e entendem que esquerda não é ser comunista. Enfim, tem um pensamento no Brasil, a nossa democracia o país é muito jovem, a democracia, tanto é que quando ele não existia, vocês chegaram lá e já era uma sociedade. Nós temos a democracia muito jovem também, 30 anos só de democracia, então as pessoas não sabem muito lidar ainda com isso. Então elas gritam meio de qualquer jeito. Eu acho que é natural e normal. Não pode falar disso, não pode. Acho que não há o debate sobre... Isso não será mais geral? Se calhar também acontece... Eu vejo aqui... Não, acontece também. Mas eu acho que lá é feito de forma mais rasa. Eu sinto lá... É claro, a internet deixa tudo mais raso em todos os lugares. Mas eu acho que aqui... você já tem uma base, um estofo de muito tempo. A gente lá ainda não. Então eu acho lá um pouco mais bobo os cancelamentos. Eu acho mais maluco, assim, a grita quando se faz uma piada. Eu acho um pouco mais exagerado. E tu dás por ti a condicionar o teu texto e a maneira como abordas as coisas? Pensas nisso? Pensas nessa possibilidade? Penso. Há temas que evitas? Sim, também. Não temas que evito, mas tem piadas que eu evito, que eu falo, não quero comprar essa briga agora, não quero criar esse tipo de barulho agora. Então algumas coisas eu pulo justamente para não me encher o saco depois. Mas não deixo de tocar em temas, tanto é que faço os especiais de Natal do Porta dos Fundos, falo nas redes sociais da forma que eu acho
divertida e tal, mas eu paro para prestar um pouco mais de atenção. O que também não é mal parar para prestar atenção. Sim. Eu acho que as pessoas lá atrás falavam qualquer coisa também, o que vinha à cabeça. Eu falei sem pensar, mas é muito ruim falar sem pensar. A gente tem que pensar antes de comer, antes de transar, antes de falar, a gente precisa pensar. Então, de alguma forma, tem um lado positivo nisso tudo. É porque eu acho que é isso, é tudo novo. O pêndulo vai para um lado, vai para o outro. Então ele vai para um... Ele talvez agora esteja num momento um pouco exagerado no sentido de não pode falar isso. Você fala assim, não gosta de batata. Os vendedores de batata ficam chateados e eles entram com processo, as batatas, a importância da batata na saúde do brasileiro. E tem gente morrendo de fome, como é que você fala mal de uma batata? Você, meu Deus, minha gente, calma. Eu acho que tá tudo muito à flor da pele, porque as pessoas estão querendo aparecer um pouco, se sentirem pertencentes a algum... De alguma forma se sentir úteis, né? Assim, o ser humano se julga muito mais do que ele é, né? Somos 8 bilhões de nada aqui. A gente vai morrer e não vai acontecer nada depois, e ninguém mais vai lembrar de você daqui a 2 gerações. E é muito triste isso, né? Porque a gente se julga muito legal, muito inteligente, muito superior, muito marcante. Isso ninguém é. Então, eu acho que quando... E as pessoas são muito precárias, as pessoas não são analisadas, as pessoas passam por muitas dificuldades, elas não entendem. Isso 95% da população. Então, não entendem o que está exatamente acontecendo, não se percebem, mas se julgam muito mais do que são. Então, quando elas passam a participar de algum movimento em que o grupo diga para elas que elas são inteligentes, úteis, perfeitas, é isso mesmo, parabéns por você ser corajoso e falar esse tipo de coisa, a pessoa fala, tá vendo, ó? Quer dizer, alguém ligou para mim. Então muita gente fala assim, não, eu fui lá no Facebook e falei mesmo. Aí você vai ver, ela falou para 30 pessoas. Mas na cabeça dela, ela falou mesmo. A pessoa fala assim, parei de te seguir. Como se a pessoa tivesse... Ela não entende que... Eu estou falando de mim, mas de qualquer um, que meio não importa. Você não importa. Eu não importo. Ninguém importa. As pessoas querem se sentir importantes, assim. E aí, então, elas se sujeitam a muitas coisas para pertencerem a um grupo. No fim das contas, os terraplanistas participam de grupos que dizem é isso mesmo, a gente sabe a verdade, eles não. Então, eles se sentem importantes, se sentem úteis de alguma forma. Então, acho que é um pouco isso. Há pouco estavas a falar de certo modo, de haver um condicionamento por causa de correntes, digamos, politicamente corretas, mas tu e vocês na Porta dos Fundos fazem muitas piadas sobre a Igreja e com Deus e tudo isso. Achas que é mais fácil brincar hoje em dia com a Igreja do que com assuntos do politicamente correto? Talvez seja. Aqui no Brasil isso é misturado, né? A religião virou a política. Então acaba sendo mais pesado. Mas eu sinto que tudo que a gente brinca com Deus, com religião, e a gente já brincou com todas as religiões, muçulmana, espírita, com os ateus, com tudo que a gente brincou, a gente nunca incitou ódio, a violência, a gente nunca impediu ninguém de professar a fé, a gente nunca disse que aquilo ali deveria ser descredibilizado a ponto da pessoa não poder ser aquilo. A gente nunca fez esse tipo de coisa agressiva, né? Ao contrário do que as pessoas fazem para impedir que a gente faça brincadeira e piada. Porque é isso, uma coisa se eu entro na igreja, no meio de uma missa, e eu começo a fazer piada sobre Jesus, eu acho isso inaceitável. As pessoas estão ali num lugar delas, sabe? Agora, se eu estou no meu canal da internet e quero falar sobre Jesus, não entra lá, não vai ver. Simples assim, ponto. As pessoas acham mais grave uma piada com Jesus do que certos pastores evangélicos no Brasil que tiram dinheiro de gente que não tem em nome de Jesus. Elas se revoltam com uma piada do Porta dos Fundos, mas não se revoltam com o Silas Malafaia, com a Igreja Universal do Reino de Deus que faz na África. Eu acho que isso é que é pesado, isso é que é puxado, o que acontece. Eu não vejo esse movimento todo para tirar do ar os vídeos do Valdemiro, dessa gente totalmente, sei lá, né? Que se aproveitam, no fundo. Que se aproveitam, de um modo geral, que são a banda podre dos evangélicos. Inclusive, eu acho que isso queima os evangélicos como se eles fossem isso. Os evangélicos são muito superiores a essa meia dúzia de mau caráter. Portanto,
pegando um pouco naquilo que dizias há pouco, nós não importamos para nada, já sei que és ateu, já o disseste publicamente, tu vês-te como um nihilista. Que espiritualidade é a tua? Eu na verdade, eu sou... Eu prego a existência humana, eu prego o convívio em sociedade. O ser humano chegou até aqui porque somos seres sociais, vivemos em comunidade e cuidamos da comunidade. Em algum momento, se você for ver, o que Jesus falava era, vamos cuidar do próximo. O próximo é quem? A comunidade. Né? Quem está próximo a você. Faz o bem para quem está próximo a você, porque aí a gente, no fim das contas, gente feliz não enche o saco. Então a gente tinha que ter gente feliz o tempo todo, a gente tinha que tentar fazer com que quem esteja à nossa volta, não só familiares e amigos, mas pessoas que você não conhece, mas o motorista do ônibus, o seu porteiro, a pessoa que trabalha na sua casa, a sua babá, não sei, essas pessoas precisam estar bem. Então você precisa levar o bem para essas pessoas. Eu sou meio adepto a fazer o bem. Assim, esse para mim é o olhar. Porque se você ajuda, e fazer o bem não é só doar dinheiro, dar dinheiro, é você fazer conexões, fazer contatos, pegar essa pessoa que está precisando. Será que a filha da sua babá não está com problema na escola, precisa de uma psicóloga que você não conhece, alguém, uma terapeuta, que você pode falar, poxa, você não consegue fazer com que... Pronto, isso aí já é curar a sociedade. A gente precisa curar as pessoas. Que é o que Jesus fazia. A gente precisa curar e a gente tem o poder para curar as pessoas. Para mim, tudo é uma grande parábola que está ali, uma parábola muito bonita. Se levada ao pé da letra é uma loucura. Mas se você pensa o que está escrito ali, como você aplica aquilo na sua vida, é fundamental. Então eu acho que eu sou o ateu mais religioso de todos. Um ateu cristão. Eu sou um ateu religioso, porque eu gosto das religiões, do que elas pregam antes do humano chegar ali, do que elas pregam, né? Então, é isso. Para mim, rezar, por exemplo, não é, obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Deus não fez nada para você. Por que ele fez para você e não fez pro outro? Né? Deus não escolheu você. Você não é um bonitão escolhido. Agora, o rezar, como na verdade... reconhecimento do que acontece na sua vida, eu acho perfeito. Se antes de comer a comida, ao invés de falar obrigado, meu Deus, a gente falasse, olha que você com seus filhos, com a sua mulher, seu marido, temos aqui numa mesa, num teto, tem gente que não tem o que comer, tem gente que não tem onde morar, a gente tem comida, a gente tem uma família, a gente está aqui, a gente tem como se proteger, reconhecer isso, perceber que outras pessoas não têm isso, eu acho que nos faz reconectar com a sociedade, com a realidade. Então, para mim, o rezar, na verdade, é isso. É se perceber. O pedir para Deus, na verdade, é pedir para Deus. É você com você mesmo pensar, o que eu quero? O que eu quero da minha vida? Por que eu não estou conseguindo isso? Por que eu estou? No fim, é você, o tempo todo, se analisar. Né? É um grande processo de terapia que a gente tinha que tentar fazer com a gente mesmo. Então, eu prego meio isso, assim, que eu falo, parece quase... clichê e bobo, mas eu prego o amor mesmo. A gente tinha que amar uns aos outros. É isso. Ok, ainda pegando no tema de há pouco dos constrangimentos e da liberdade, tu notas uma diferença grande entre o trabalho que fazes, por exemplo, na rede nacional ou nos canais de YouTube? Achas que a porta dos fundos faz sentido só num canal de YouTube? Eu acho que cada plataforma tem um público, cada lugar tem... É isso, não adianta eu ir na Globo e fazer uma piada muito específica, porque eu estou pegando uma audiência muito ampla, eu estou entrando de graça na casa das pessoas. Quando a gente está no YouTube, a gente já consegue afunilar mais esse lugar, assim como eu vou para o cinema, quando eu estou no teatro. Então você tem que saber quem é seu público, para quem você está falando. Então tem essa distinção de plataformas. Né? Então o Porta dos Fundos eu acho que funciona muito para onde ele está. Mas aqui hoje em dia o Porta dos Fundos já não é mais um canal do YouTube, né? O meu programa Que História é Essa? Poxa, na Globo é o Porta dos Fundos que produz. O Greg News no HBO é o Porta dos Fundos que produz. Então o Porta dos Fundos começou a produzir conteúdo não importa onde. Ok. Podemos voltar aqui um bocadinho atrás, porque a conversa fluiu bem, mas havia coisas que eu queria saber. Por exemplo, em relação à tour europeia, eu sei que quando a entrevista sair isto já foi, mas eu quero saber como é que tu vais fazer para falar com o público que não fala português. Não, eu não vou falar, eu só falo com os brasileiros.
Ah, é? A tour europeia é em português para os brasileiros. Ah, é? Só isso? Só. Ok. Essa era uma dúvida que eu tinha aqui. Muito bem. Voltando à Porta dos Fundos, como é que tudo começou? Como é que tu te juntaste àquele núcleo de pessoas? Qual era o conceito inicial e como é que ele se desenvolveu? Éramos todos amigos, já havíamos trabalhado juntos, assim, meio aleatoriamente. Então eu fazia coisas com o Gregório no teatro, com o Ian na internet, o Antônio e o João trabalhavam na TV. Então cada um se conhecia de um lugar e a gente resolveu se juntar e fazer um tipo de humor. Queríamos fazer um tipo de humor que não estava sendo feito no Brasil. E a gente propôs às televisões e elas não quiseram. Elas falaram, é um humor muito de nicho, ninguém vai assistir, ninguém vai entender, ninguém vai querer. E só nos restou a internet. Nós não fomos para a internet revolucionários, a gente foi para a internet porque é o que nos sobrou. E, por sorte, porque ali viramos donos da nossa própria emissora e pudemos fazer do jeito que a gente queria, como a gente queria. E nunca eu imaginei que ia atingir esse patamar, nem que ia dar dinheiro. Na minha cabeça ia ser um lugar para mostrar o trabalho, para ser divertido, para falar realmente com o nicho. E a nossa surpresa... Para se promoverem também... Exatamente. Comediante, vamos fazer e tal. Tanto que eu fazia stand-up já, eu já ganhava um dinheiro fazendo shows pelo país, então eu estava tranquilo, eu estava bem. Mas o Porta dos Fundos explodiu. De repente, em 6 meses, as pessoas só falavam de Porta dos Fundos. Era como o último capítulo da novela. Você viu o vídeo de hoje, você tem que ver o vídeo. Não, para o que você está fazendo, bota o vídeo do Porta dos Fundos. As pessoas ficaram muito loucas com aquilo, porque realmente eu comecei a assistir, peguei lá os primeiros vídeos para assistir. E realmente é muito interessante, porque é muito fresco. É muito novo, é muito diferente, é muito esquisito. Aquelas pessoas que a gente nunca viu fazendo uns textos muito ousados e muito esquizofrênicos, assim, muito bem feito. Né? Então dava uma sensação de uma coisa separada do mainstream mesmo. Sim. E isso também é sedutor para as pessoas descobrirem uma coisa. Você já viu, não havia uma viu? sofisticação ali no humor. Havia uma tentativa de não fazer aquilo clichê, de não fazer aquilo com caras e bocas e piadas e bordão. Fugir do humor antigo. Tentar fazer não era assim, vamos fazer um humor novo. A gente queria fazer o nosso humor. Sei lá se era novo. Acabou que era. Mas não era isso. A gente não pensou, vamos revolucionar o humor. A gente pensou, vamos fazer umas coisas engraçadas que a gente gosta de fazer lá na internet. E, de repente, tomou uma proporção gigantesca e as pessoas começaram a assistir, expandiu Portugal e Angola, as pessoas vendo Porta dos Fundos, e aí viramos uma trupe, viramos famosos, viramos conhecidos e referências no humor, né? E dá-me vontade de fazer já uma série de perguntas todas juntas. Primeiro, quem é que vocês tinham como referência, cada um de vocês, ou tu especificamente, no humor? E depois, como é que vocês construíam os textos, sobretudo aí nessa fase inicial? Imagino que depois tenha ganho um processo mais... Eu assistia muito, naquela época ali, o Family Guy, e sempre que alguém fala pra mim assim, Fábio, o Porta dos Fundos foi longe demais. Eu falei, você já assistiu South Park? Cara, South Park, o Porta dos Fundos é Peppa Pig perto do South Park. O South Park, eles fazem uns negócios assim que eu falo, que loucura, como é que falou um negócio desse? E eu sempre assisti muito South Park. Eu lembro de adolescente descobrir o South Park e ficar ensandecido com aquilo. Simpsons também. Os desenhos, as animações, elas podem fazer tudo, porque eles podem ver um cavalo e dar a luz, sair nascer a Oprah. Você pode fazer isso acontecer, né? Então eu sempre assisti muito esses desenhos. Claro que a gente assistia Monty Python, A Vida de Brian é uma grande referência. O Mel Brooks, para mim, era também um cara sensacional. Muito nonsense sempre no ponto. Exato, e eu acho que é isso que me atraía também, me atrai, assim, essas doideiras, essas maluquices. E quando eu começo a escrever ali as esquetes, são esquetes baseadas em observações do dia a dia mesmo, assim, em situações malucas, e a gente achou um jeito de contar aquelas histórias em 3 minutos. Um jeito rápido, o Ian desenvolveu um jeito de filmar aquilo de uma forma diferente, a gente escreveu um texto rápido, os atores faziam de forma muito natural, sem caras e bocas, quase não interpretando. Eu acho que tudo isso junto foi um encontro mesmo, é um momento, né? Culmina.
E, por sorte, culminou comigo ali no meio. Eu participei desse movimento. Não só também do Porta dos Fundos, mas do próprio stand-up. Quando eu começo a fazer stand-up em 2007, é um renascimento do stand-up no Brasil. Claro, o Jô Soares já fazia, Zé Vasconcelos, muita gente fazia, mas fazia o stand-up contando piada conhecida, caos, que era maravilhoso, mas textos que não eram das pessoas. Em 2007, esse movimento do stand-up vem trazendo, assim, não, o comediante escreve o próprio texto, aquele texto é seu, só você pode fazê-lo. E eu participei desse primeiro movimento também do stand-up, com Comédia em Pé, o primeiro grupo de stand-up do Brasil. Então, vem junto com o YouTube. Então, você para mostrar o seu trabalho, você não precisa mais estar na TV. Você pode estar no YouTube. E o stand-up começou a se divulgar no Brasil pelo YouTube, com a juventude assistindo, gostando. E aí você fazia o seu texto, você editava e colocava do jeito que você queria. E as pessoas mandavam, ainda não tinha nem WhatsApp nessa época, mas elas mandavam e-mails e mensagens, e você viu isso. Então, no fim, é um encontro de uma geração, né? O YouTube tornando você dono do seu próprio conteúdo, o stand-up falando, a gente vai fazer o texto nosso, porque aquelas piadas velhas já estão cansadas, Porta dos Fundos vem com esse movimento de um tipo de humor novo. Então foi ali, em 2007 até 2015, uma ebulição de um novo tipo de humor. No Brasil, eu tô falando, logicamente, que fervilhou e gerou essa geração que eu acho muito boa, de comediantes muito bons no Brasil, jovens, não mais tão jovens, mas jovens, como a Tata Werneck, como o Paulo Gustavo, a Marcela Diné, o pessoal todo do Porta dos Fundos, essa galera do stand-up que fez MTV. Então foi o Dani Calabresa, uma gente muito boa e com muitas ideias, que escreve. Eu acho que isso faz diferença também. Vocês começam por ser uma novidade, um bocadinho à parte do sistema, ou paralela, digamos, criar uma nova dimensão no sistema, mas entretanto o sistema foi engolindo. Foi, como lógico, sempre. Claro, como sempre. O conceito da Porta dos Fundos foi de alguma maneira adulterado por causa disso? Os vossos conteúdos, não sei, a vossa ideia de humor vai mudando, vai se transformando para se habituar ao mainstream? A gente tenta que não, então a gente tenta que os nossos sketches, os nossos conteúdos sejam bons pra gente primeiro, acima de tudo. Antes de pensar, será que o público vai gostar, a gente olha e vê se a gente gosta. A gente ainda mantém um controle sobre esses conteúdos, todos são feitos, a gente tem as reuniões de texto, semanais, justamente para olhar e ver porque começou a surgir no Brasil, não sei aqui em Portugal se passamos por isso, que é a lacromédia, né? Que é a comédia que não tem graça, que é muito feita agora, mas que ela prova um ponto. E essa comédia é meio inimiga do humor, né? Uma comédia que não tem graça, mas ela é bonita, ela é bacana, ela tem uma lição de moral. Isso é um horror. E às vezes a gente cai nesse lugar, justamente com medo de cancelamento, ou querendo falar sobre assuntos delicados. E a gente começou a tomar mais cuidado. O Porta hoje é muito menos do que era no início, porque no início a gente não tinha nada a perder. Então a gente era muito mais ousado e criava muito mais maluquice. Hoje eu acho que talvez seja menos ousado no sentido de porra louca, mas a gente, porque não só temos muito mais responsabilidades, talvez a gente arrisque menos, talvez a gente tenha esteja pensando em arriscar em outros lugares. Então, por exemplo, a gente pega os nossos sketches e a gente viaja para o México e cria o Porta dos Fundos no México. Então hoje tem o Backdoor Channel no México, que o viral mais assistido da América Latina é do Backdoor Channel. Então é um sketch do Porta dos Fundos feito no México. Isso é super arriscado, a gente pegar o nosso conteúdo e ir pro México e fazer lá com uma trupe mexicana, a gente treinar os atores lá, traduzir os nossos guiões pro espanhol. Então isso vendeu pra Polônia. A gente ganhou o prêmio de melhor programa de humor na Polônia, feito por atores poloneses. Eu acho isso super arriscado. Então, no fim das contas, a gente se arrisca, mas de outra forma, em outros lugares. A gente tenta fazer conteúdos novos, diferentes. O Que História é Essa? Poxa, o meu programa é produzido pelo Porta. É uma ideia minha, que é uma ideia diferente do que vinha acontecendo ali na televisão. Então, a gente se arrisca, sim. É que a gente parou de arriscar nesse outro lugar. Mas a gente continua fazendo os especiais de fim de ano, de religião. Então,
eu acho que é um pouco mais isso. Agora a gente não sai atirando para tudo que é lado. A gente tá sendo mais sniper agora, eu acho. Ok. E nós já falámos, que antes de chegarmos a este momento alto, portanto, em que tudo começa, esta fase da ebulição, mas inicialmente tu não estavas sequer ligado ao mundo das artes, pois, ou estavas? Inicialmente em que momento? Portanto, tu vais estudar outra coisa. Não, sim, a minha infância, nunca quis ser ator, nunca quis ser artista. Como é que foste parar? Eu fui, até os 19 anos, eu me formei na escola em São Paulo, e aí fui fazer faculdade de administração. Mas eu sempre fiz cursos de teatro, assim, eu gostava de, lógico, hoje é evidente que por que eu gostava de teatro. Mas eu sempre gostava de teatro, de fazer uns cursos livres, na escola, fora da escola. Eu me sentia bem e gostava daquele mundo fora da caixinha, aquele mundo menos careta, menos quadrado, né? E ali com 19 anos, que quando eu vou ao programa do Jô para assistir com a faculdade, peço para ir lá na frente, faço uma... Como é que se planeia uma coisa dessas? Foi um amigo que estava na faculdade e falou: amanhã a gente vai assistir o programa do Jô. Vamos lá com a gente. Eu falei: então vamos. Aí ele falou: pô, você podia entregar seus textos pro Jô, que eu tinha uns textos escritos. Eu falei: tá bom. Imprimi, levei numa pastinha. Mas lá na hora, eu sentado vendo a gravação, eu falei: cara, eu vou entregar essa pasta, ele vai jogar no lixo, mas se o Jô vai ler textos do moleque. Aí eu rasguei até um dos textos e escrevi ali atrás dele, pedindo pro Jô uma chance para fazer ali na hora, e entreguei. Quando deu um intervalo, eu fui lá e entreguei para ele. Então foi uma coisa que eu não planejei fazer, veio na hora, na minha cabeça, que eu falei: eu quero mostrar aí. Meus amigos de faculdade estavam ali, eles iam gostar. E aí eu fui e o Jô, peguei o Jô num bom dia e o Jô mostrou. E o Jô falou: vem aí e faz. E ali é que eu falei: então é isso que eu quero da vida. E foi ali que eu mudei tudo. Isso era junho de 2002. E aí eu largo tudo, a faculdade, família, amigos, vou pro Rio e me matriculo em escola de teatro, faculdade de cinema. E falo: não, é isso que eu quero ser ator, quero ser comediante, acabou, vamos nessa. E tanto é que minha família falou: mas não quer trancar a faculdade? Eu falei: não, vocês não estão entendendo. Nunca mais eu vou fazer essa faculdade. Eu já descobri totalmente o que eu quero. É isso, é lógico que eu quero isso. Podia ter pensado nisso antes, ter tido esse sonho antes, mas acho que também foi na hora certa, já com 19 anos, eu já um pouco mais adultinho, para não ser aquelas crianças querendo fazer umas coisas, né? Uns adolescentes tentando fazer umas coisas. Eu já com 19 anos fui para fazer escola de teatro, que é fundamental também, assim, se formar. Eu acho que você encontra uma turma, você encontra amigos, você faz amigos, você vai caminhando com seus próprios pés. Eu acho que as coisas aconteceram rápido para mim. Se pensar que eu me formo em 2005 e em 2000 e pensar onde eu cheguei, até onde eu tô hoje, então assim, são 13 anos depois, 18 anos depois. Eu acho que é rápido, porque muita coisa aconteceu comigo muito rápido, mas também eu acho um tempo excelente. Tá muito bom. Então, da formatura para hoje... Um percurso. É um percurso, afinal de contas, que é isso. Mas as coisas deram certo, as coisas funcionaram. Eu trabalhei muito, eu fiquei muito... escrevia muito, ia fazer peça, corria atrás das coisas todas, mas as coisas chegaram para mim. Agora... ouvi dizer que tu não gostas de música. E eu acho que se confirma, certo? Eu falo isso e as pessoas ficam chocadas. Eu não odeio música. Acho que a música tá ótima para alegrar a vida dos corações. Eu é que não ouço. Eu não escuto música em lugar nenhum. Eu percebo que eu não gosto muito de música quando tá num ambiente tocando música e a música para. E eu penso: ai, que alívio. O que era que estava acontecendo? Parecia como se um ar-condicionado tivesse... Aí de repente para. É a música. Então é como um ruído para ti? De alguma forma, sim. Mas é claro que eu gosto de Rita Lee, gosto muito dos brasileiros, de Caetano, de Gil, Maria Bethânia. Eu adoro músicas divertidas, axé, eu acho engraçado. Acho que tem espaço, claro. Mas eu mesmo não ouço em momento nenhum. Não ouço no carro, não ouço fazendo exercícios. Eu acho curiosíssimo. Minha ex-mulher ia tomar banho e botava música. Eu falei: mas você toma banho ouvindo música? Coisa mais louca. A gente fica triste e bota música, fica feliz e bota música. Eu não tenho esse... Porque nunca tive. Meus pais não são muito musicais e eu também não sou, não ouvia. Embora o meu estilo de filme preferido é musical. Eu adoro filmes musicais e peças musicais de teatro. Eu adoro, mas não sei cantar, não sei dançar, enfim.
Ok. Portanto, tu, além de humorista e de ator e de roteirista, és apresentador, quantos projetos é que tu tens neste momento, agora, quando falamos? Nesse momento, então, eu tenho a peça, o Histórias do Porchat, em São Paulo, de sexta a domingo, até o final do ano. Eu tenho 2 filmes que eu escrevi e que eu vou atuar. Um agora abril e maio, o outro novembro e dezembro. O especial de Natal do Porta dos Fundos, que eu faço como ator e eu escrevo e crio o produto. Tem um programa aqui em Portugal que vai lançar agora, chamado Só Como e Bebo, Por Acaso Trabalho, na RTP. Que já foi gravada a primeira temporada e que vou gravar a segunda temporada esse ano. Nem foi ao ar ainda, mas ficou tão legal, o pessoal gostou tanto que já estamos articulando para voltar aqui para gravar. Tem o podcast do Porta Fora, meu programa de viagens, que eu faço com a Rosana Herman, que vai virar um podcast esse ano, então que também vai começar. Eu tô escrevendo, eu tô com um pitching de uma série para começar a fazer no ano que vem, mas eu já me programo agora para já ter isso organizado à frente. As redes sociais, né, que eu tenho que sempre criar conteúdo, então E é só tu que geres as tuas redes sociais? Não, tem uma equipe. Mas para criar os conteúdos de ficção e tal, eu contratei um time para começarmos a fazer coisas na internet mais específicas. E eu não vou parando de ter ideia, eu vou tendo ideia, vai vindo ideia na minha cabeça, eu vou anotando, vou tentando dar vazão às ideias, assim. Eu faço o prêmio do humor, eu criei o prêmio do humor lá no Brasil, que premia as melhores peças de teatro, de comédia, em Rio e São Paulo. Então, a melhor peça, melhor roteiro, melhor diretor, performance. Tem 5 anos já o prêmio no Rio, 3 em São Paulo. Patrocínio meu, eu que banco o prêmio. E esse ano conseguimos um patrocínio pela primeira vez. Os próximos 5 anos do prêmio serão patrocinados pela Prio. Então, vira o Prêmio Prio do Humor, homenageando comediantes. Sempre tem uma homenagem a um comediante vivo, que é muito importante para a comédia. Então, pensando, abrindo lastro, assim, para vários lugares e caminhos. Exatamente. E não é fácil uma pessoa dispersar-se? Super. Por isso que... Eu, por acaso, sou bem controladinho, assim. Acho que eu consigo fazer as coisas, mas mesmo assim, tenho gente ao meu lado que anda com os projetos junto comigo. Eu tenho... o Fábio Porchat, para usar na terceira pessoa, é uma empresa, né? Somos em 8 funcionários na empresa que conduzem essa marca Fábio. Então tem desde o jurídico até o financeiro, até os eventos, como também a parte social, que ainda tem os projetos sociais todos. Eu sou muito interessado nisso, em apoios, em doações, em criar eventos beneficentes, em patrocinar pessoas, em gerar campanhas, como eu gerei o Quebra Essa Porchat, que eu paguei 200 inscrições do Enem para pessoas que não tinham condição, e isso gera também que outras pessoas, outros famosos também comecem a pagar inscrições, isso foi muito legal. Esse ano eu fiz o Quebra Essa Porchat para dar auxílio para 12 pessoas receberem bolsa, que entraram para a faculdade, mas não tem como se manter, porque o governo tinha retirado as bolsas, então eu pago bolsa para 12 pessoas, escolho pequenas empresas para virar garoto propaganda delas de graça, para não deixar elas acabarem na pandemia. Então eu tento olhar muito por esse ângulo social também. Muitas coisas eu divulgo e falo, porque acho que tem que falar também, para as pessoas saberem que eu estou fazendo a minha parte, que elas podem fazer a delas, e muitos eu nem divulgo, eu guardo quietinho aqui, eu faço doações, eu auxilio projetos a acontecerem, projetos que eu gosto, as pessoas chegam até mim, eu tento ajudar o máximo de pessoas possível. Ok. Falaste aí da supressão de bolsas do governo anterior. Como é que foi, sobretudo para alguém das artes e da cultura, viver e conviver durante 4 anos com o governo de Bolsonaro? É um pavor, é uma tragédia, é um horror, porque era é difícil até falar que ele era uma pessoa, porque ele é um troço, que ele queria se vingar, ele não queria governar, né? Ele não governou nunca para o país todo, ele governou só para a base dele, para aqueles 20% que ficava ali no cercadinho dele. O resto todo, ele para... A gente está vendo agora, né? O novo presidente entrou, a gente já está vendo um monte de coisa errada. A tal da luta contra a corrupção era uma grande mentira, não só não lutava contra a corrupção, como impedia a corrupção de ser investigada. Todos os ministros que ele colocava
eram contra aquilo que faziam. Então, a ministra dos Direitos Humanos não acreditava em direitos humanos. O ministro da Saúde não acreditava em vacina. O ministro do Meio Ambiente foi acusado de ter uma madeireira ilegal e permitia garimpo em terra indígena. Eliminou o Ministério da Cultura. Uma loucura, assim. Então, todos os ministros que lá estavam, o ministro da Economia dizia que empregada não podia ir para Disney, que já tá bom, já foi demais. O ministro da Educação disse que integração de alunos com deficiência, por exemplo, é péssima. Que tem que tirar das escolas pessoas com deficiência. É um negócio, é uma loucura. As pessoas faziam gestos nazistas. Aumentou no Brasil, células nazistas cresceram, pessoas começaram a agredir as outras, a bater. Um negócio assim de propagação do ódio mesmo, da violência. Então, é um alívio esse homem ter ido embora. E essa gente está começando a ser varrida para o bueiro de volta. Vai demorar um tempo, não é uma coisa só no Brasil que me dá um certo alívio, é uma coisa mundial. É uma tristeza que é mundial, mas é um alívio que não é só no Brasil que essa merda estava acontecendo e está acontecendo. Mas agora a gente tem uma pessoa na presidência. Né? Assim, eu tenho um monte de crítica ao Lula. Eu nunca tinha votado no Lula na minha vida. Mas agora é um ser humano, né? Assim, que cumprimenta as pessoas, fala... não manda a imprensa calar a boca, vê um presidente do outro país, cumprimenta, recebe o primeiro-ministro alemão, não a neta do Goebbels. Você tá entendendo? É um negócio assim... Você no Brasil acordava todo dia, você tinha que defender a democracia. Nunca tinha que ter que parar a minha vida para defender a puta da democracia. Todo dia o Bolsonaro xingava o cara na China. E você, para que tá o maior comércio do Brasil no mundo é com a China, o cara fala mal da China. Por que você fez isso? Aí Amazônia devastada. Então era um negócio assim, cada dia tinha um susto diferente. Parar de ter esse susto todo dia é um alívio muito grande. Vamos criticar o atual governo se fizer coisas erradas e tal, vamos, mas democraticamente eu estarei lá para defender e tal. Mas para as artes foi muito difícil, porque tem uma coisa que se incutiu no Brasil e que é muito triste, que é a cultura é inimiga do povo. O entretenimento e a arte é inimigo do povo. Então a arte tira dinheiro da saúde e da educação para ficar ganhando dinheiro e os artistas famosos ficarem tomando champanhe. Um olhar totalmente equivocado e maldoso e errado, porque na verdade a indústria do entretenimento no Brasil é, se não me engano, a 4ª ou a 5ª indústria em geração de emprego. Então ela é muito importante. Então todo benefício que se dá, a isenção de imposto, como se dá para todos os outros, o setor automobilístico tem isenção fiscal, o setor de a linha branca, geladeira, lava, tem isenção fiscal, agronegócio tem isenção fiscal, e tem que ter mesmo, porque você faz com que essas pessoas, com que gere emprego, que gere dinheiro. E a indústria do entretenimento é uma indústria bilionária, que movimenta muito dinheiro. E exporta. Exato. E a cara do Brasil, aqui fora, não é a soja. O Brasil não é... Ninguém fala assim, vou ao Brasil porque o Brasil vende soja. A pessoa vai ao Brasil porque o Brasil tem uma música, tem filme, tem aquelas paisagens, o Brasil tem comida, o Brasil tem uma cultura muito linda, muito gostosa, muito animada. E é essa cultura que é a cara do Brasil que estava sendo morta, estava sendo abafada e apagada. Tudo precisa funcionar junto ao mesmo tempo. A cultura no Brasil não tira dinheiro da saúde, muito pelo contrário, dá dinheiro para a saúde. Porque a cada R$1 que o governo investe no Brasil, no entretenimento, ele recupera 1,6. Isso é o melhor investimento do mundo. Você investir R$1 e ganhar 1,6. Eu botaria meu dinheiro na cultura, como boto, inclusive, para receber, e receberia de volta. Ou seja, o governo brasileiro se beneficia da cultura. E ele criou essa ideia de que, na verdade, a cultura tira dinheiro das pessoas. Muito pelo contrário. Mas essa é a forma que a gente sabe que funciona assim que o Trump se elegeu, assim que a extrema-direita chega em alguns lugares, olha, até falei chega, em alguns lugares e acaba entrando na cabeça das pessoas, porque a vida é muito dura, porque as pessoas... a gente hoje tem um aumento de violência, a gente tem um aumento de desigualdade, de injustiça, e as pessoas têm uma ilusão de que antigamente é que era bom. Antigamente era bom para quem, né? Porque assim, no Brasil antigamente era ditadura. Então, quando você vê pessoas, você percebe que a coisa não está bem quando você vê pessoas indo às ruas protestar, pedindo a volta de um regime que impedia pessoas de irem para as ruas protestar. Então, é um negócio, você tá louco. Ou você é completamente imbecil, ou você é mau caráter, ou você é os dois.
que muitas vezes é o que acontece. E achas que isso é matéria para se fazer humor ou ainda é Com muito certeza. cedo? Não, já estamos fazendo e fazemos sobre isso, falamos sobre isso, rimos sobre isso, rimos disso, mas foi um momento, foram 4 anos difíceis, porque antes do humor a gente tinha que lutar pela democracia, então tinha umas coisas um pouco assim, você tem que quase que deixar um pouco de lado o seu ofício para tentar você exercer o papel de cidadão. Então foi mais duro. Embora sempre teve piada, a gente sempre brincou, sempre sacaneou e continua sacaneando. E tu achas que o apresentador e o humorista têm um papel fundamental aqui na interpretação da realidade, na filtragem da realidade, muitas vezes de fazer chegar certas coisas às pessoas? Com certeza. De que maneiras? Um jeito de você mastigar um pouco informações mais duras e passar para a população, porque a gente só ri daquilo que a gente identifica, que a gente conhece, né? Então, para você conhecer isso, eu preciso te dar essa informação, porque senão você não vai rir. Se eu começar a falar do PIB, fazer piada de PIB, talvez as pessoas não saibam exatamente o que é o PIB. Então, se você explica, se você de algum jeito mastiga isso e entrega o que é o PIB, a pessoa pode começar a rir de uma piada de PIB. Não sei se eu já ouvi alguma piada de PIB, mas enfim. Então o humor tem essa função mesmo, de popularizar discussões e assuntos e aumentar o número de pessoas aderindo a essas conversas. Agora numa nota um bocadinho mais pessoal, não é? Porque recentemente foi notícia Me separei. Que tu e a Natália se separaram. Uma pena. E como é que vocês estão a lidar com este rompimento? É muito ruim, né? Terminar um relacionamento quando você ainda ama a pessoa. Acho que é melhor quando você odeia. Você não quer mais ver ela. Sai da minha frente, te odeio. A gente se ama, e, enfim. São caminhos diferentes que optamos por seguir. Eu tenho 39 anos, ela tem 35. E era o momento da gente ter filho. A gente estava falando sobre isso, a gente já tinha congelado embriões. E, de repente, quando se aproximou disso, eu falei, eu não quero. Isso vai ser um pesadelo para mim. Eu não quero. O alívio de não ter um filho. Eu falei para ela, toda vez que eu chego em casa e pensava, graças a Deus que eu não tenho filho. Isso é muito representativo, significa. Eu até falei, desculpa ter me dado conta disso só agora, mas é porque agora se tornou real. Agora era o próximo passo. E eu penso que não dá mais para ficar numa relação em que você quer ter filho, você tem 35 anos, a gente sabe que para mulher é mais duro. Eu acho que no fim das contas, se daqui a 20 anos eu falar, não, quer saber, eu quero, eu posso. Ela não. Se daqui a 20 anos, quer dizer, pode adotar um filho, mas não pode ter por vias naturais, sei lá. Então é muito duro para a mulher, é muito difícil para a mulher. E ela não tem irmãos, ela falou isso, eu quero uma família, eu quero pessoas ali comigo. E eu falei, acho que eu já tenho 3 irmãs, tá ótimo, já tenho 6 sobrinhos, tá de bom tamanho. E aí eu não queria, a gente chegou a essa conclusão muito dolorida, nos separamos, e aí por sermos eu ser uma pessoa pública, então tem que abrir, explicar, e falar, e separar. Isso é muito uma coisa que aconteça no Brasil, tu tens que explicar essas coisas. Tem. A gente fala. Não é privado. Não é. Eu sou uma pessoa que, como eu conto as minhas histórias muito, falo muito, dou minhas opiniões, então eu sempre sou muito verdadeiro, assim, não é com os fãs, mas com as pessoas de um modo geral. Então eu sempre falo, eu não tenho muita... me separei, foi por conta de filho, e é isso, pronto. Entende? Também não entro em questões... Mas e aí, como é que era o sexo? Aí também calma, não precisamos entrar aí. Mas podemos ir no lugar de, é isso que acontece, é importante que se saiba, muito obrigado e vamos seguir. E aí seguimos, assim, com tristeza, com dor e tentando... E, por curiosidade, o que é que seria preciso mudar em ti ou no mundo, ou o que quer que seja, para que tu quisesses ter filhos? Que eu tivesse filho e pegasse ele já com 50 anos, formado, bem de vida, analisado, e que fosse só me auxiliar na velhice. Se pudesse ter isso... Zero problemas. Zero, Eu não queria isso, não queria ter responsabilidade. E sem doença, para não morrer antes de mim, que é uma coisa terrível também. Ok, tá bem. Voltamos ao Só Como e Bebo e
Aí, por acaso, Por trabalho. acaso trabalho, sim. Que programa é que é esse? Imagino que seja só gastronomia e boa vida. É isso, é isso. O que é que conheces já da gastronomia portuguesa? O que é que tens ido a Eu descobrir? conheço tudo. Com viagem a Portugal, eu realmente comi de tudo um pouco. Só não comi os portugueses. O resto, tudo eu comi. E o Ivan Dias, que é o realizador, falou, precisamos trabalhar de novo em outro projeto. E a Suzana Verde, que é a guionista, falou, tive ideia já, porque foi uma frase que eu disse. Eu falei, eu só como e bebo se eu por acaso eu trabalho. E ela falou, essa frase é maravilhosa, vamos fazer o seguinte, numa mesa, a comer e beber, você recebe convidados para bater papo, para falar sobre um tema. Então a gente vai ter, são 8 episódios, cada episódio tem um tema. Então o tema é amor, o tema é liberdade. Portanto, o tema foge à gastronomia. Sim? Foge à gastronomia. Okay. E aí sentamos, eu com 4 convidados, sempre diferentes a cada programa, portugueses em sua maioria, mas teve angolanos, teve brasileiros também, e de todos os tipos. Então vamos falar sobre morte. Então tinha um médico, tinha um sobrevivente do cancro, então pessoas de lugares diferentes, gente que faz humor, escreve humor sobre a doença que teve. Então a gente, por exemplo, esse programa morre, mas o programa amor. Então vamos falar sobre amor de mãe, amor de filho, amor de marido e mulher, mulher e mulher, marido e marido. E o programa foi muito bom, assim, muito gostoso bater papo, conversar. E tem um chefe convidado a cada edição que faz um prato especial inspirado na palavra do dia, amor, liberdade. E aí ele faz essa e nos serve ali aquele prato. Então ficamos petiscando até que ele serve um prato, comemos aquele prato. A partir do momento que começa a comer, acabou a conversa? Ou... Não, a comida e a bebida vai ao longo do programa todo. E aí nesse final, assim que ele serve o prato, aí sim, aí tem música também, sempre tem um convidado musical que canta no final, com um acordeonista nosso do programa. Então ficou um programa muito gostoso, muito agradável, com um bate-papo sério. Ele tem um bom humor, e claro, é leve, mas a gente se aprofunda nesses assuntos. Sim, ok, muito bem. Bom, sei que já apresentaste a gala do GQ Man of the Year do Brasil. É verdade, já ganhei o prêmio, já apresentei o prêmio, já entreguei o prêmio. Há uma relação próxima. Há uma relação próxima. Como é que foi a experiência de apresentar? Eu acho muito divertido apresentar o prêmio, ainda mais num lugar em que não tem concorrentes. Porque quando você tem concorrentes, sempre tem alguém que muita gente vai ficar triste do que feliz, né? Ali, como todo mundo vai ganhar, tá todo mundo feliz. Então é uma alegria poder apresentar um prêmio que todo mundo ganha. Tá todo mundo ali com a mesma expectativa e objetivo. Mas eu acho que eu gosto mais de entregar prêmio. De ver, de dar na mão das pessoas e falar parabéns, esse prêmio é seu, falar, e é gostoso isso, assim, ver a pessoa, pra pessoa um momento tão especial. Ok. E gostavas de um dia apresentar os prémios da GQ Portugal? Por favor, tô esperando esse convite, inclusive, tô aqui cavando isso. Essa entrevista toda foi pra isso. Avisa o pessoal. Então, ganhar o prêmio também. Ó. Fica anotado. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Muito bem. Bom, vou voltar a comer e beber.